Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou a Luciana Bosa. Este é o segundo vídeo da série semanal do livro Reflexões sobre Salmos, de C.S. Lewis. São 11 capítulos ao todo, então me acompanhe nessas 11 semanas. Se inscreva para apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Capítulo 2: As Maldições. Em alguns salmos, o espírito de ódio que nos atinge no rosto é como o calor da boca de uma fornalha. Em outros, o mesmo espírito deixa de ser assustador, tornando-se apenas, para uma mente moderna, quase cômico em sua ingenuidade. Exemplos do primeiro caso podem ser encontrados em todo o Saltério, mas talvez o pior esteja no Salmo 109. O poeta ora para que um homem iníquo governe seu inimigo e que Satanás esteja à sua direita. Verso 6. Isso provavelmente não significa o que um leitor cristão naturalmente supõe. Satanás é um acusador, talvez um informante. Quando o inimigo for julgado, que ele seja condenado e sentenciado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Verso 7 ACF. Isso novamente significa, penso, não suas orações a Deus, mas suas súplicas a um juiz humano, que serão fatores ainda mais agravantes para ele. Dobrar a sentença porque ele implorou para que fosse reduzida pela metade. Que seus dias sejam poucos, que seu trabalho seja dado a outra pessoa. Verso 8. Quando ele estiver morto, que seus órfãos sejam mendigos. Verso 10. Que ele procure em vão que alguém no mundo tenha pena dele. Verso 12. Que contra ele Deus sempre se lembre dos pecados de seus pais. Verso 14. Ainda mais diabólico em um versículo é o, sob outro aspecto belo, Salmo 137, em que uma bênção é pronunciada sobre qualquer um que arrebatar uma criança babilônica e der com os miolos dela contra as pedras. Versos 8 e 9. E temos o refinamento da malícia em 69, 22. Seja a mesa diante deles um laço, e quando seguros, uma armadilha. Os exemplos que, pelo menos em mim, dificilmente podem deixar de produzir um sorriso, podem ocorrer mais inquietantemente nos salmos que amamos. O 143, depois de prosseguir por 11 versículos em uma tensão que traz lágrimas aos olhos, acrescenta no 12º, quase como uma reflexão tardia: e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos. ACF. Ainda mais ingenuamente, quase de modo infantil, o 139, no meio de seu hino de louvor, acrescenta, verso 19: Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio? ACF. Como se fosse surpreendente que um remédio tão simples para os males humanos não tivesse ocorrido ao Todo-Poderoso. O pior de tudo, hein? O Senhor é meu pastor. Salmos 23, 1. Depois dos pastos verdejantes, das tranquilas águas, da confiança segura no vale da sombra, de repente nos deparamos com: preparas uma mesa perante mim na presença de meus adversários. Verso 5. Ou, como o Dr. Moffat traduz: tu és meu anfitrião, preparando um banquete para mim enquanto meus inimigos têm de assistir. O prazer do poeta em sua atual prosperidade não seria completo a menos que aqueles horríveis vizinhos, que costumavam olhar para ele de nariz empinado, estivessem assistindo a tudo e odiando. Isso pode não ser tão diabólico quanto as passagens que citei antes, mas a mesquinhez e a vulgaridade disso, especialmente em tal ambiente, são difíceis de suportar. Uma maneira de lidar com esses salmos terríveis, ou, ousamos dizer, desprezíveis, é simplesmente deixá-los em paz. Mas, infelizmente, as partes ruins não podem ser ignoradas com facilidade. Elas podem, como notamos, estar entrelaçadas com as coisas mais requintadas. E se ainda cremos que tudo na Sagrada Escritura para nosso ensino foi escrito, Romanos 15, 4,
ou que o antigo uso dos salmos no culto cristão não era totalmente contrário à vontade de Deus, e se lembrarmos que a mente e a linguagem de nosso Senhor foram claramente mergulhadas no saltério, preferimos, se possível, fazer algum uso deles. Que uso pode ser feito? Parte da resposta a essa pergunta não pode ser dada até que consideremos o assunto da alegoria. Por ora, posso apenas descrever, tendo a ventura de ajudar os outros, o uso que, involuntária e gradualmente, vim a fazer deles. No início, eu tinha certeza, e tenho certeza ainda, de que não devemos nem tentar explicá-los, nem ceder por um momento sequer à ideia de que, por estar na Bíblia, todo esse ódio vingativo deve, de alguma forma, ser bom e piedoso. Devemos encarar os dois fatos diretamente. O ódio está lá, purulento, exultante, sem disfarce. E também seremos perversos se, de alguma forma, o tolerarmos ou aprovarmos, ou, pior ainda, se o usarmos para justificar paixões semelhantes em nós mesmos. Somente depois que essas duas admissões forem feitas é que podemos prosseguir com segurança. A primeira coisa que me ajudou, essa é uma experiência comum, veio de um ângulo que não parecia nada religioso. Considerei que essas maldições eram, de certa forma, extremamente intrigantes, pois aqui é visto um sentimento que todos conhecemos muito bem, o ressentimento, expressando-se com perfeita liberdade, sem disfarce, sem inibição, sem vergonha, como poucos, exceto as crianças, o expressariam hoje. É claro que não pensei que isso ocorresse porque os antigos hebreus não tinham convenções ou restrições. As culturas antigas e orientais são, em muitos aspectos, mais convencionais, cerimoniosas e corteses do que a nossa. Mas suas restrições estão em lugares diferentes. O ódio não tinha de ser disfarçado por decoro social ou por receio de que alguém o acusasse de uma neurose. Nós, portanto, o vemos em sua condição selvagem ou natural. Seria possível esperar que isso, imediata e proveitosamente, voltasse minha atenção para a mesma coisa em meu próprio coração. E isso, claro, é um bom uso que podemos fazer dos salmos imprecatórios. Certamente, os ódios contra os quais lutamos em nós mesmos não sonham com vinganças tão terríveis. Vivemos, pelo menos em alguns países ainda vivemos, em uma era mais branda. Esses poetas viviam em um mundo de punições selvagens, de massacre e violência, de sacrifício de sangue em todos os países e de sacrifício humano em muitos deles. E claro, também somos muito mais sutis do que eles em disfarçar nossa má vontade em relação aos outros e a nós mesmos. Bem, dizemos, ele viverá para se arrepender, como se estivéssemos meramente, mesmo com pesar, fazendo uma previsão, sem perceber, certamente, sem admitir, que o que prevemos nos proporciona alguma satisfação. Ainda mais na tendência dos salmistas de ruminar repetidamente alguma injúria, de permanecer em uma espécie de autotortura, lembrando todas as circunstâncias que a agravam. A maioria de nós pode reconhecer algo que encontramos em nós mesmos. Afinal, somos irmãos de sangue desses homens ferozes, bárbaros e autoindulgentes. Isso, como eu disse, é um bom uso para fazer das maldições. Na verdade, porém, algo mais me ocorreu primeiro. Pareceu-me que, ao ver neles o ódio indisfarçado, eu via também o resultado natural de ferir um ser humano. Aqui, a palavra natural é significativa. Esse resultado pode ser obliterado pela graça, suprimido pela prudência ou pela convenção social e, o que é perigoso, totalmente disfarçado pelo autoengano. Mas, assim como o resultado natural de atirar um fósforo aceso em uma pilha de aparas é produzir fogo,
Embora a umidade ou a intervenção de uma pessoa mais sensata possa impedi-lo, o resultado natural de enganar um homem ou humilhá-lo ou negligenciá-lo é despertar ressentimento, ou seja, é impor a ele a tentação de se tornar o que os salmistas eram quando escreveram as passagens vingativas. Ele pode ou não conseguir resistir à tentação. Se ele cair, se ele morrer espiritualmente por causa do ódio que direciona a mim, como eu, que provoquei esse ódio, fico de pé? Pois, além da injúria original, causei-lhe uma injúria muito pior. Na melhor das hipóteses, introduzi em sua vida interior uma nova tentação. Na pior das hipóteses, um pecado que o aflige constantemente. Se esse pecado o corromper por completo, é porque, de certa forma, eu o perverti e o seduzi. Eu fui o tentador. Não adianta falar como se o perdão fosse fácil. Todos nós conhecemos a velha piada. Você parou de fumar uma vez, eu já parei uma dúzia de vezes. Da mesma forma, eu poderia dizer a respeito de certo homem: se eu o perdoei pelo que ele fez naquele dia, já o perdoei mais vezes do que posso contar. Pois constatamos que a obra do perdão tem de ser feita repetidas vezes. Nós perdoamos, nós mortificamos nosso ressentimento. Uma semana depois, alguma corrente de pensamento nos leva de volta à ofensa original e descobrimos o antigo ressentimento queimando como se nada tivesse sido feito a respeito. Precisamos perdoar nosso irmão 70 vezes 7, não apenas por 490 ofensas, mas por uma ofensa. Mateus 18, 21 e 22. Assim, o homem em que estou pensando introduziu uma nova e difícil tentação em uma alma que já tinha muitas delas vindas do diabo. E o que essa pessoa fez comigo, sem dúvida, eu fiz com outras. Eu, que sou excepcionalmente abençoado por me haver sido permitido um modo de vida no qual, por dispor de pouco poder, tive poucas oportunidades de oprimir e amargar os outros. Que todos nós, que nunca fomos monitores de escolas, suboficiais, diretores de escola, enfermeiras-chefe de hospitais, carcereiros ou mesmo magistrados, agradeçamos de coração por isso. É monstruosamente simplório ler as maldições em Salmos sem nenhum sentimento, exceto o de horror pela falta de caridade dos poetas. Eles são mesmo malignos, mas também devemos pensar naqueles que os fizeram assim. O ódio deles é uma reação a algo. Tal ódio é o tipo de coisa que a crueldade e a injustiça, por uma espécie de lei natural, produzem. Isso, entre outras coisas, é o que injustiça significa. Tire de um homem sua liberdade ou seus bens, e você pode ter-lhe tirado a inocência, quase sua humanidade também. Nem todas as vítimas vão se enforcar, como o Sr. Pilgrim. Nota de rodapé. Possível referência a Edward Alexander Pilgrim, 1904-1954. Trabalhador inglês que, prejudicado por leis e a burocracia de que não entendia com respeito a terras que havia adquirido, embora tenha recorrido à rainha e a Winston Churchill, não obteve ajuda. Por fim, ele se enforcou em um barracão de ferramentas no terreno objeto das disputas. Fim da nota. Elas podem viver e odiar. Então ocorreu outro pensamento que me conduziu em uma direção inesperada e, a princípio, indesejada. A reação dos salmistas à injúria, embora profundamente natural, é profundamente errada. Pode-se tentar desculpá-la com base no fato de que eles não eram cristãos e não conheciam nada melhor. Mas existem duas razões pelas quais essa defesa, embora em certa medida funcione, não vai muito longe. A primeira é que, dentro do próprio judaísmo, já existia o corretivo para essa reação natural.
Não odiarás teu irmão em teu coração. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diz Levítico 19, 17 e 18. Em Êxodo lemos: Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, certamente o ajudarás. E, se encontrares o boi do teu inimigo ou o teu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. 23, 5 e 4. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar. Provérbios 24, 17. E nunca esquecerei minha surpresa quando descobri pela primeira vez que a frase de São Paulo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, Romanos 12, 20, é uma citação direta do mesmo livro, Provérbios 25, 21. Mas esta é uma das recompensas de ler o Antigo Testamento de forma regular. Você continua descobrindo cada vez mais que o Novo Testamento é tecido de citações dele. Quando constantemente nosso Senhor repetiu, reforçou, continuou, refinou e sublimou a ética judaica, quão raramente ele introduziu uma novidade. Isso, é claro, era perfeitamente conhecido. Era, de fato, axiomático por milhões de cristãos incultos, desde que a leitura da Bíblia fosse habitual. Hoje em dia, isso parece estar tão esquecido que as pessoas pensam que, de alguma forma, desacreditarão nosso Senhor se puderem mostrar que algum documento pré-cristão, ou o que elas consideram pré-cristão, como os manuscritos do Mar Morto, o antecipou. Como se supuséssemos que ele seja um inescrupuloso oportunista como Nietzsche, inventando uma nova ética. Todo bom professor, dentro e fora do judaísmo, o antecipou. Toda a história religiosa do mundo pré-cristão, em seu melhor lado, o antecipa. Não poderia ser de outra forma. A luz que iluminou cada homem desde o princípio pode brilhar ainda mais claramente, mas não pode mudar. A origem não pode, de repente, começar a ser, no sentido popular da palavra, original. A segunda razão é ainda mais inquietante. Se vamos desculpar os poetas dos Salmos com base no fato de que eles não eram cristãos, devemos ser capazes de apontar para o mesmo tipo de coisa, e pior, nos autores pagãos. Talvez, se eu conhecesse mais literatura pagã, pudesse fazer isso. Mas naquilo que conheço, um pouco de grego, um pouco de latim e muito pouco de nórdico antigo, não tenho certeza de que posso fazê-lo. Posso encontrar nessas obras lascívia, muita insensibilidade brutal, frias crueldades tidas como certas, mas não essa fúria ou essa luxúria de ódio. Refiro-me, é claro, aos pontos nos quais os escritores estão falando em sua própria pessoa. Discursos colocados na boca de personagens raivosos em uma peça são uma questão diferente. A primeira impressão é que os judeus eram muito mais vingativos e cáusticos que os pagãos. Se não somos cristãos, devemos descartar isso com a velha piada. Que estranho Deus escolher os judeus. Isso é impossível para nós que cremos que Deus escolheu aquele povo para o veículo de sua própria encarnação e que somos devedores a Israel, além de todo o pagamento possível. Sempre que encontrarmos uma dificuldade, podemos esperar que uma descoberta nos aguarda. Onde há arbustos, esperamos por caça. Essa dificuldade específica merece ser explorada. Parece que existe uma regra no universo moral que pode ser assim formulada: quanto mais elevado, mais em perigo. O homem sensual médio, nota de rodapé. A expressão parece vir dos diários de Martha Beatrice Webb, 1858-1943, socióloga, economista, socialista, historiadora e reformadora social inglesa. Fim da nota. Que às vezes é infiel à esposa, às vezes levemente embriagado, sempre um pouco egoísta, de vez em quando, dentro da lei,
um pouco astuto em seus negócios. É certamente, de acordo com os padrões comuns, um tipo mais baixo que o homem cuja alma está cheia de alguma grande causa, a qual subordinará seus apetites, sua fortuna e até mesmo sua segurança. Mas é do segundo homem que algo realmente perverso pode vir a surgir. Um inquisidor, um membro do Comitê de Segurança Pública. São os grandes homens, os santos em potencial, e não os homenzinhos que se tornam fanáticos impiedosos. Aqueles que estão mais prontos para morrer por uma causa podem facilmente tornar-se aqueles que estão mais prontos para matar por ela. Vê-se o mesmo princípio em ação em um campo comparativamente tão sem importância quanto a crítica literária. A obra mais brutal, o ódio mais pungente de todos os outros críticos e de quase todos os autores, pode vir do crítico mais honesto e desinteressado, o homem que se preocupa mais apaixonada e desinteressadamente com a literatura. Quanto mais altas as apostas, maior a tentação de perder a paciência com o jogo. Não devemos supervalorizar a relativa inofensividade das pessoas pequenas, sensuais e frívolas. Elas não estão acima, mas abaixo de algumas tentações. Se nunca sou tentado e não consigo me imaginar tentado a apostar dinheiro, isso não significa que eu seja melhor do que aqueles que são. A timidez e o pessimismo que me isentam dessa tentação me fazem recuar daqueles riscos e aventuras que todo homem deve correr. Da mesma forma, não podemos ter certeza de que a relativa ausência de vingança nos pagões, embora certamente uma coisa boa em si mesma, seja um bom sintoma. Isso me ocorreu durante uma incursão noturna realizada no início da Segunda Guerra, em um compartimento cheio de jovens soldados. A conversa deles deixou claro que não acreditavam totalmente em tudo que haviam lido nos jornais sobre as crueldades indiscriminadas do regime nazista. Eles davam como certo, sem discutir, que tudo aquilo era mentira, tudo propaganda feita por nosso próprio governo para animar as tropas. E o mais chocante foi que, acreditando nisso, eles não expressaram a menor raiva. Que nossos governantes atribuíssem falsamente o pior dos crimes a alguns de seus semelhantes, a fim de induzir outros de seus semelhantes a derramar-lhes o sangue, isso lhes parecia uma coisa natural. Eles nem mesmo se mostravam particularmente interessados nisso. Eles não viam nada de errado nessa atitude. Diante disso, me pareceu que o mais violento dos salmistas, ou, aliás, qualquer criança que gritasse, mas não é justo, estava em uma condição mais esperançosa do que esses jovens. Se eles tivessem percebido e sentido como um homem deve sentir a maldade diabólica que acreditavam que nossos governantes estavam cometendo e depois os houvessem perdoado, teriam sido santos. Mas não dar-se conta disso, nem mesmo serem tentados ao ressentimento, aceitando tudo como a coisa mais comum do mundo, manifesta uma insensibilidade aterrorizante. Claramente, esses jovens não tinham, pelo menos nesse assunto, nenhuma concepção de bem e mal. Assim, a ausência de ira, especialmente aquele tipo de ira que chamamos de indignação, pode, na minha opinião, ser um sintoma muito alarmante. E a presença de indignação pode ser boa, mesmo quando essa indignação se transforma em amarga disposição para vingança pessoal. Ainda pode ser um bom sintoma, embora ruim em si mesmo. É um pecado, mas pelo menos mostra que aqueles que o cometem não caíram abaixo do nível em que existe a tentação desse pecado, assim como os pecadores, muitas vezes bastante aterradores, do grande patriota ou do grande reformador, apontam para algo neles acima do mero ego. Se os judeus amaldiçoavam mais amargamente do que os pagãos, isso era, acredito, pelo menos em parte, porque eles levavam o certo e o errado mais a sério.
Pois, se olharmos para seus xingamentos, perceberemos que, em geral, estão zangados não apenas porque essas coisas tinham sido feitas a eles, mas porque essas coisas são manifestamente erradas, odiosas a Deus e à vítima. O pensamento do Senhor justo, que certamente deve odiar tais atos tanto quanto eles, que certamente, portanto, deve, mas quão terrivelmente ele demora, julgar ou vingar, está sempre lá, mesmo que apenas em segundo plano. Às vezes, ele vem para o primeiro plano, como em Salmos 58, 10 e 11. Alegrar-se-á o justo quando vir a justiça. Assim dirão os homens. Na verdade, há um Deus que julga a terra. Isso é algo diferente da mera ira sem indignação. A ira quase animal ao descobrir que o inimigo de um homem lhe fez exatamente o que ele, se fosse forte ou rápido o suficiente, teria feito a seu inimigo. Diferente, certamente mais elevado, um sintoma melhor, mas ainda assim também levando a um pecado mais terrível, pois encoraja o homem a pensar que suas piores paixões são sagradas. Encoraja-o a acrescentar, explícita ou implicitamente, assim diz o Senhor, a expressão de suas próprias emoções ou mesmo de suas próprias opiniões. Como Carlyle e Kipling, nota de rodapé. Thomas Carlyle, 1795-1881, historiador e ensaísta escocês. Joseph Rudyard Kipling, 1865-1836, escritor, poeta e novelista inglês. Fim da nota. E alguns políticos, e até mesmo, à sua maneira, alguns críticos modernos, tão horrivelmente fazem. É isso, a propósito, no lugar de mero juramento profano, ocioso, que devemos considerar como tomar o nome de Deus em vão. O homem que diz que essa droga de cadeira vá para o inferno não deseja realmente que ela seja primeiramente dotada de uma alma imortal e depois enviada para a perdição eterna. Pois aqui também é verdade a máxima: quanto mais elevado, mais em perigo. Os judeus pecaram nesse assunto muito mais que os pagãos, não porque estivessem mais distantes de Deus, mas porque estavam mais próximos dele, pois o sobrenatural, entrando na alma humana, abre-lhe novas possibilidades tanto do bem como do mal. A partir desse ponto, a estrada se bifurca. Um caminho para a santidade, o amor e a humildade, o outro para o orgulho espiritual, a justiça própria, o zelo persecutório. E não há como voltar às meras virtudes e aos vícios monótonos da alma não desperta. Se o chamado divino não nos tornar melhores, tornar-nos-á muito piores. De todos os homens maus, os homens religiosos maus são os piores. De todos os seres criados, o mais perverso é aquele que, originalmente, esteve na presença imediata de Deus. Parece não haver saída para isso. Isso dá uma nova aplicação às palavras de Nosso Senhor sobre fazer as contas. Lucas 14, 28 a 30. Pois ainda podemos ver, na pior de suas maldições, como esses antigos poetas estavam, em certo sentido, próximos de Deus. Embora horrivelmente distorcido pelo instrumento humano, algo da voz divina pode ser ouvido nessas passagens. Isso não significa, obviamente, que Deus olhe para seus inimigos como os salmistas. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33, 11. Mas, sem dúvida, ele manifesta com respeito ao pecado desses inimigos apenas a hostilidade implacável que os poetas expressam. Implacável? Sim, não com respeito ao pecador, mas ao pecado, que não será tolerado nem ignorado. Nenhuma negociação será feita com o pecado. Esse dente deve cair, essa mão direita deve ser amputada, para que o homem seja salvo. Desse modo, a implacabilidade dos salmistas está muito mais próxima de um lado da verdade
do que muitas atitudes modernas que podem ser confundidas por aqueles que as defendem com caridade cristã. É, por exemplo, obviamente mais próxima do que a total indiferença moral daqueles jovens soldados. Está mais próxima do que a tolerância pseudocientífica que reduz toda maldade à neurose, embora, é claro, alguma maldade aparente seja. Ela ainda contém um traço de sanidade ausente da idosa que presidia um tribunal de menores que, eu mesmo ouvi, falou a alguns jovens arruaceiros, condenados por um roubo bem planejado para terem ganho. Eles já haviam vendido o butim e alguns tinham condenações anteriores contra si, que eles realmente deveriam, desistir dessas brincadeiras estúpidas. Contra tudo isso, as partes ferozes de Salmos servem como um lembrete de que existe no mundo algo como a maldade e que ela, senão seus perpetradores, é odiosa a Deus. Dessa forma, por mais perigosa que a distorção humana possa ser, a palavra de Deus soa através dessas passagens também. Mas, além de aprender com esses terríveis salmos, podemos também usá-los em nossa vida devocional? Eu acredito que sim, mas esse tópico deve ser reservado a um capítulo posterior. Fim do capítulo.